Deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Então, você lembra, antigamente, não fazia tanto calor que nem hoje. Dava uns dias de chuva, ficava um bom tempo naquela garoinha, frio. No começo era tudo diferente, né? Agora mudou tudo. Antes, quando vinha chuva, era chuva. Quando vinha o sol, era sol. Agora não, misturou tudo. Aquela geadinha branca por cima da... Ixi, pisei muito em cima dessas geadinhas brancas lá. Meu pai do céu. No tempo de molecada, trabalhar e pegar o cavalo lá no meio do pasto lá, foi tudo pisando no meio da geada. Era até gostoso, porque você costumava. Agora não dá. Durante muito tempo, a humanidade ela era integrada ao próprio meio ambiente, ela fazia parte do meio ambiente, como qualquer outro ser vivo. E mesmo tendo se estabelecido, criado processos de cultivo, domesticado alguns animais, ela se entendia enquanto partícipe desse ambiente natural. Foi numa mudança cultural onde a humanidade começa a se afastar da natureza que esse processo de devastação começa a ocorrer de maneira mais intensa. Mas vai ter um momento onde vai haver uma cisão entre humanidade e natureza. É quando surge o individualismo, surge o indivíduo. Então o ser humano começa a se perceber como um ser diferente da natureza, que vai investigar, vai estudar a natureza, e se ele é diferente da natureza, ele não é mais um ser natural, ele é um ser cultural, pensante, e é nesse momento que tem essa cisão com a natureza. Quando eu, no tempo de criança, meu Deus do céu, tinha fartura das coisas, que nem eu fiquei até os meus 16 anos na roça, mas não faltava nada. O que a gente precisava de conhecer, a gente tinha, a gente colhia, a gente criava porco, galinha, e o que precisasse, tinha. E agora não tem nem como, não tem jeito. Quando eu ia na casa dos meus avós, eu lembro que tudo eles pegavam da natureza, né? As árvores davam os galhos que eles faziam as casas, eles cobriam, né? O atual desenvolvimento econômico mundial, ele impõe certas características que favorecem o aumento da temperatura na Terra. Podemos destacar a expansão urbana, onde as cidades aumentam de tamanho a cada dia, o desenvolvimento da agricultura, onde grandes áreas estão sendo suprimidas a cada ano, as queimadas constantes, sobretudo nos biomas cerrado e pantanal, né? Abertura de estrada, então são fatores que promovem a supressão da vegetação, e se você diminui a vegetação, a quantidade de áreas vegetadas, de áreas arborizadas, você automaticamente está aumentando a temperatura do ambiente naquele local e com consequência global. A vida é tão moderna e tudo é artificial, e a praticidade pode ser essencial, mas é preciso ar pra respirar. Às vezes incomoda muitas folhas pelo chão, mas olha que gostoso, uma sombra no verão. A árvore absorve todo o calor. Bom, o que acontece que você vê aqui nesse gráfico, né, da NOAA,
você consegue ver que em 1910 você tem um aumento da temperatura, que era um pouco menor do que a média. Você cai um gráfico que é uma reta. Você consegue ver em 1940, você tem um pico, né? Nos anos 50, 60, você tem uma diminuição pontual. E logo em seguida, a partir de mais ou menos 1980, você tem um pico crescente de temperatura. E é interessante porque no final do gráfico você já observa que existe um comportamento aqui que antes era uma reta, né? Você tinha uma reta no gráfico aqui. Era um crescimento linear. E nos últimos 20 anos agora a gente tem um comportamento que parece ser exponencial. Quer dizer, o gráfico está aumentando muito a velocidade do aquecimento. Falava-se muito do aquecimento global na década de 80 e a preocupação que se tinha era com as grandes cidades, a poluição que saía das chaminés. E hoje a gente está vendo que, na verdade, é a devastação dos biomas. Ela é a principal responsável por esse aquecimento intenso que a gente está tendo do ambiente. Agora, quem faz a devastação? Então você desbalanceia o clima naquele lugar da queimada. Talvez não tenha impacto imediato regionalmente, mas se você fizer muitas queimadas, você vai estar impactando o clima do globo. Hoje, no Brasil inteiro, está queimando Pantanal, queimando Cerrado, queimando o território amazonense. Quando a mata cai, o que a gente acha que vai entrar no lugar da mata? É outra mata renovada? Não, porque esses latifundiários não vão deixar. Eles vão ocupar com gado e vão ocupar com novos plantios de soja. Você gera uma secura, né, no ambiente. Se você queima, você desmata, por exemplo, o Oeste Paulista, né, que agora está tomado pelo agronegócio. Se você desmata toda essa região, você acaba gerando pontos secos no caminho dos jatos de baixos níveis que trazem a umidade da Amazônia, que são os famosos rios aéreos, né? Exatamente nesse ponto aqui, nós estamos no local onde o Cerrado encontra a floresta amazônica de Igapó. A floresta de Igapó é a área que inunda quando o Rio do Coco sai do seu leito e inunda praticamente 80% do lado amazônico, que é o Parque Estadual do Cantão. Ele também inunda uma partezinha aqui do Cerrado. Então você tem aqui o Rio do Coco, né? E aqui você tem uma parte inundada muito fininha, que é o lado do Cerrado, e enquanto que todo o Parque Estadual do Cantão, 80%, 90% dele permanece inundado durante 6 meses na estação das chuvas. Mas aqui nós temos do lado do Cerrado essa faixa que também inunda. Então aqui, na realidade, é o ecótono, o verdadeiro encontro entre o bioma Cerrado e o bioma Amazônia. Quando você tem uma floresta adulta, conhecida como floresta de clímax, imagina que ela é uma floresta que já está estabilizada, né? Ela está com a capacidade de suporte dela estabelecida, né? O que ela produz, ela própria consome. Quando você fragmenta uma floresta dessa, você desmata, quando acontece um desmatamento, uma área grande, além de você destruir o que consegue sobreviver do desmatamento, a fauna que consegue se salvar daquele momento do desmatamento, ela acaba ocupando uma floresta mais próxima. E nessa floresta mais próxima, ela vai disputar espaço, ela vai disputar alimentação, ela vai disputar parceiro para reprodução, né? E aí o mais forte acaba sobrevivendo, vai acontecer uma disputa e o mais forte acaba sobrevivendo. Então mesmo que você tenha uma espécie de fauna que conseguiu escapar do desmatamento, muito provavelmente ela vai morrer no momento em que ela ocupar outra floresta próxima, ou ela vai matar o ser vivo do qual ela está ocupando o mesmo nicho ecológico, né? Do qual ela está disputando o mesmo espaço. Bom, as florestas são extremamente importantes, né, para o equilíbrio ambiental entre as plantas e os animais de maneira geral. E quando você tem uma floresta equilibrada, né, protegida, preservada, tem um equilíbrio entre as plantas e os animais. As plantas protegem os animais, fornecem condições para que eles
ajudem as plantas a disseminar sementes, ao controle biológico ali das possíveis pragas. Agora, quando você começa a ter um desmatamento, quando você começa a reduzir essa área florestal de maneira irregular, ilegal, sem critérios, de qualquer jeito, em busca de recursos, enfim, minérios e outras questões que são exploradas em áreas de floresta, você começa a ter um desequilíbrio. E aí esse desequilíbrio vai reduzir a área de floresta, vai prejudicar os animais que vivem ali por conta da redução do habitat, que é hoje a principal ameaça de extinção das espécies do mundo inteiro, essa redução da área de vida delas. E aí você começa a ter um desequilíbrio. Então as espécies que comiam os insetos desaparecem, os insetos podem aumentar a população e aí começam a comer as outras plantas que restaram, começam a se proliferar e isso pode virar um processo sem volta no sentido de aumento de pragas e essas pragas podem invadir plantações, podem atacar cidades também. Então a redução florestal, a redução de áreas de floresta influencia diretamente na qualidade do ambiente e aí você vai ter consequências para a agricultura, para a questão climática de maneira geral e também na questão do controle biológico, porque como as aves fazem esse controle biológico, existe um aumento de pragas, né, de insetos que podem gerar várias doenças como dengues e outras epidemias aí que a gente vem vendo ao redor do mundo. Então, manter as florestas não é só uma questão climática, é uma questão também de equilíbrio e controle de doenças que podem ser ampliadas aí para todas as partes do mundo. As pessoas estão muito desconectadas da natureza. Então vão construir casa, vão fazer condomínios e desmatam tudo, terraplanam tudo, tiram a mata nativa, botam grama com coqueiro e acham que estão na natureza. É uma desconexão completa da natureza. Eu sou um plantador de árvores, já estive executivo de grandes empresas, viajei no mundo, mas há 20 anos eu sou um plantador de árvores. Estamos na zona leste de São Paulo, cidade de São Paulo, uma zona onde moram 6 milhões e 200 mil habitantes e a gente está aqui plantando árvores há mais de 20 anos aqui. Plantar lá no mato, lá no sítio, na fazenda é fácil. Plantar no meio de São Paulo é muito desafiador. Eu vou mostrar uma foto agora para vocês. O que era isso há 26 anos atrás, que era uma área abandonada, degradada, suja, Minas Cracolândia, motel a céu aberto e por aí vai, depósito de lixo. E eu comecei nessa época que era tudo isso daí. Começamos a plantar em 2003 e em 2008 criamos o primeiro parque linear da cidade de São Paulo. Primeiro, o maior de todos, 320 mil metros quadrados, e hoje é o 4º parque linear do mundo hoje. Então essa foto aqui ilustra bem. Isso daqui é exatamente nesse local onde nós estamos agora, no ano de 1998. Essa foto e essas duas fotos aqui ilustram bem o que era isso daqui. E o que é hoje, se você fizer uma panorâmica aqui, vai mostrar o que é hoje essa área aqui, né? Então a gente vê que se a gente dar uma oportunidade para a natureza, ela te recompensa. Te recompensa através de generosidade, tais como o ar mais puro, retém 40% da chuva, atrai pássaros, regula o clima. Aqui onde nós estamos, debaixo de uma árvore, em relação a 30 metros ali da avenida, tem um diferencial de 3 a 5 graus. Olha o impacto disso daí. Então as árvores são muito generosas. Um dos grandes desafios atual da humanidade é a convivência com as alterações climáticas, né? E na cidade nós sentimos bem isso, onde houve uma redução da vegetação, supressão da vegetação para a construção dos espaços urbanos. Portanto, a preservação ou o plantio de plantas arbóreas é fundamental para a melhoria desse clima, que além de embelezar a cidade, ter a função estética, ela sequestra da atmosfera o gás carbônico, que é prejudicial aos seres vivos, especialmente ao homem, e devolve para a atmosfera o oxigênio, que é fundamental para a vida na Terra.
e trabalham continuamente nos oferecendo esse serviço. Além disso, a preservação dessas espécies, das plantas arbóreas, das plantas nativas, nos ambientes urbanos, conectam o homem com a natureza. Há estudos que demonstram que cidades bem arborizadas, as pessoas têm uma qualidade de vida melhor. A relação das pessoas, mesmo em quadras urbanas, que tem uma área preservada, mostra que existe uma relação harmoniosa. Então isso demonstra o impacto que as árvores têm na vida das pessoas, no equilíbrio ambiental, na redução dos efeitos do aquecimento global. A terra só esquenta na desertificação e as grandes florestas vão caindo pelo chão. Mas é preciso água para viver. Se cada um plantar uma árvore, então a terra pode ter sua recuperação. A natureza e o homem em comunhão. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Vem aqui, dá uma passeada, escuta o som de pássaros cantando, sombra, clima agradável e, fundamentalmente, ar puro. Aqui esse lugar que nós estamos, calma, paz. Esse pessoal caminhando aqui, se não tivesse esse parque, eles estariam aonde? Bom dia. Bom dia. Eles fazem amizades com outras pessoas, conversam, trocam receitas, falam sobre o futebol. Aqui. Então isso daqui é um oásis nessa cidade tão sofrida, cinzenta, impermeável. Parece que passaram um teflon nela. Aqui não, tem infiltração de água, né? Muitas espécies aqui. Quem sabe daqui 15, 20 anos vai ter bancos aqui para o pessoal contemplar, fazer piqueniques aqui. Tudo voltado para uma coisa fundamental: saúde. É isso aqui. Então, aqui é uma área, né, que foi restaurada. Então, há pouco mais de 10 anos atrás, era uma área de pastagem, né? Então era uma pastagem bem degradada, com a grama bem baixa, o solo bem exposto. E agora a gente já vê, né, a substituição que foi feita, onde a gente agora tem uma floresta, né, no lugar dessa pastagem degradada. E essa área é importante justamente porque ela está bem na margem de uma das represas que faz parte do sistema Cantareira, que é a represa do Atibainha. Ou seja, essa ação, né, da gente mudar da pastagem para essa floresta faz com que a gente tenha uma proteção desse recurso hídrico, né, que é tão importante para a região metropolitana de São Paulo. A gente tem uma temperatura mais estável por causa do fenômeno de colchão de amortecimento que as árvores geram, né? O ar fica represado como se fosse uma espécie de cobertor vegetal. E esse cobertor tende a se aproximar das temperaturas médias do globo. Então, se você tem uma área quente, a temperatura dentro da floresta vai ser mais fresca. Se você tem uma área muito fria, dentro da floresta vai ser um pouco mais quente, porque ela tem esse papel de amortecedor climático, né? Então, as árvores e as florestas, elas são fundamentais no ciclo hidrológico, ou seja, para a conservação dos recursos hídricos. Então, qual que é o papel dessa floresta para a água? Bom, em primeiro lugar, ela vai ajudar, né, por exemplo, se você tem uma chuva muito, muito forte, essa floresta vai ajudar a segurar essa água e a fazer com que essa água infiltre, né, nos lençóis freáticos, né, fazendo com que a gente tenha um armazenamento dessa água para a gente poder utilizar ao longo do tempo, né? Então,
o melhor caminho que a água faz é justamente esse. Então, você tem a precipitação, você tem as chuvas, essa chuva, ao invés de escoar, ela vai infiltrar. O que ajuda ela a infiltrar? Tanto as árvores quanto toda a matéria orgânica que é depositada sobre o solo. Essa matéria orgânica ajuda também a segurar essa água e fazer com que ela infiltre. E aí, aos poucos, essa água vai sendo liberada através das nascentes, que é o melhor caminho, então, né, que a água pode fazer. Tá? Então, em relação às mudanças climáticas, principalmente, né, quando a gente sabe que as previsões é de que a gente vai ter extremos do clima, ou seja, momentos onde você tem um volume de água muito forte, né, muito grande, e outros momentos com longos períodos de escassez. Então, as árvores são fundamentais, principalmente para segurar, né, essa água quando você tem uma chuva muito, muito intensa. Né? Então, a gente já viu vários desastres acontecendo aqui no Brasil, por exemplo, e no mundo também, onde justamente pela falta, né, das árvores você tem todo esse processo erosivo acontecendo, vários desastres, né, todo o alagamento das partes mais baixas, por exemplo. Né? Então a árvore vai ajudar, né, a regular todo esse processo, né, com essas mudanças climáticas. A ciência, através dos estudos realizados ao longo do tempo, tem demonstrado claramente que a árvore é uma base fundamental para que possa ser estabelecido programas de restauração ambiental nas áreas produtivas. A responsabilidade de conduzir as árvores às paisagens produtivas está definida pelos compromissos que devem ter produtores, governos, a sociedade em geral. E a resposta fundamental desse compromisso coletivo vai ser receber do componente árvore todos os benefícios que a ciência vem demonstrando que pode exercer na paisagem agrícola y pecuaria. El tema de la ganadería, sabemos muy bien todo el proceso que ha venido ocurriendo en los últimos años, todo el tema de degradación, digamos, de suelos, la presión que hay, digamos, de la actividad ganadera por más área. Sin embargo, pues en América Latina existen ejemplos importantes en los cuales, digamos, la demanda del mercado no significa que hay que aumentar también las áreas dedicadas a la actividad ganadera. Costa Rica es un ejemplo de eso. Seguramente hay otros países en América Latina y en el mundo en el cual pues, se ha apostado a producir más en menos área. Y si vemos el tema de productividad, con menos ganado y menos área, es 30-40% más de la productividad animal. Los sistemas silvopastoriles definitivamente que juegan un rol importante, donde es una combinación de los árboles, el pasto, el ganado, que obviamente también ahí el que se va a ver beneficiado con un buen manejo es el suelo, que al final es la fuente o donde están almacenados esos nutrientes que también van a incidir en el rendimiento y calidad del pasto y que al final se traduce pues más producción de leche o más producción de carne. Los árboles van a tener diferentes arreglos, que pueden ser 1, 2 o más especies. Ideal, entre más especies mejor. Eso tiene una contribución importante para la conservación de la biodiversidad, que juega un rol importante, digamos, en la parte del funcionamiento de estos sistemas productivos. Porque no solo estamos hablando de la biodiversidad de lo que está arriba del suelo, que es la parte, digamos, de vegetación o la parte de macrofauna, sino también esa microfauna en el suelo, que juega un rol importante para la descomposición de esa materia orgánica y que al final es la que va a estar dando vida y la sostenibilidad a estos sistemas productivos, ¿no? Entonces las funciones del suelo siempre son nuestro pilar de trabajo y en eso tenemos que tener en cuenta que una conservación del suelo nos ayuda a una mejora de la infiltración del agua, del secuestro del carbono, la producción de los alimentos. Es muy importante entender que para conservar el suelo también tenemos que conservar todo lo que yace ahí y la biodiversidad que tenemos sobre el suelo y encima del suelo es muy importante para la conservación del mismo. Cuando hacemos conservación y un manejo adecuado del suelo, también estamos haciendo conservación del agua. Recordemos que parte del ciclo hidrológico del agua pasa a través del suelo
Y tenemos que pensar desde un punto de vista no solo físico, sino químico y biológico, ¿verdad?, del suelo. Y para eso tenemos que promover estrategias ambientales para la conservación de los recursos naturales y también estrategias para el manejo que sean sostenibles. Por ejemplo, el uso de fertilizantes orgánicos, el uso de controladores biológicos que nos ayuden a lograr esa sostenibilidad. Ok, sostenibilidad. Sostenibilidad debería ser el norte de todo productor, porque la sostenibilidad hay que entenderla que tiene varios ejes, el ambiental, pero también el mismo social y económico. Vamos, ser sostenible es estar en una actividad que me deje lo suficiente para vivir bien. Ok, ¿cómo logro eso? Entendiendo el cultivo, entendiendo el clima y utilizando los medios disponibles para que la planta sea sana, tenga buena calidad y también se mantenga en el tiempo. Tenemos que aprender a convivir con el impacto del cultivo y hacer el menor daño posible al medio ambiente. Hay que tener ese equilibrio. Realmente la ciencia ha avanzado y ahora hay mucha tecnología, hay muchas moléculas, entonces saber el momento de aplicación para tener una buena cosecha saludable y que tenga el menor impacto posible al medio ambiente. Los sistemas de Costa Rica de café son sistemas agroforestales y en su mayoría tenemos inclusión de algún tipo de especie, por ejemplo las fijadoras de nitrógeno, como las eritrinas o lo que conocemos como poro en Costa Rica, que nos ayuda al manejo de la sombra, ¿verdad? Y hace un aporte de material orgánico al suelo y también hace un proceso de fijación biológica de nitrógeno. Podemos encontrar otro tipo de especies nativas y especies comestibles como el aguacate y los bananos, ¿verdad?, que pueden ser comercializados de manera alternativa, digamos, a la producción del café. Y nos sirve para poder formar un sistema agroforestal con combinaciones, ¿verdad?, muchísimo más biodiverso, más rico, ¿verdad?, y nos ayuda a la conservación de la flora. Então, na nossa experiência, nos diferentes países que a gente vem acompanhando, trabalhando, pesquisando, compartilhando com produtores e instituições, é evidente a quantidade de benefícios que as árvores podem representar para a produção. O componente árvore bem desenhado, bem estruturado, permite o controle dinâmico do microclima, ameniza a temperatura, ao igual que a gente utiliza mais ou menos roupa no frio e no calor, nós podemos ter desenhos flexíveis da presença das árvores nos sistemas produtivos que permitem dar conforto, proteger o solo, restaurar solo. Permite, por exemplo, produção e infiltração de água de qualidade, permite corredores de vida, permite um ambiente positivo para trabalhadores, para famílias produtoras e, ademais, melhora a qualidade do ar. Então, são múltiplos benefícios e não existe contradição entre produção e conservação quando o trabalho é bem feito. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Estamos en una propiedad de cuarta generación, donde la cuarta y la quinta generación estamos trabajando, nos dedicamos a mejorar los suelos mediante la fijación de carbono. Para ello tenemos protección de bosque, un área dedicada al bosque, árboles de paisaje, producimos pastos que son cosechados por los animales. Estas pasturas son especiales, les llamamos praderas, que es un conjunto de plantas diversas que crecen
cada vez que son cosechadas. De esta manera vamos acumulando carbón en el suelo y hemos llegado a probar que el contenido de carbono de estos suelos es el mismo que el de los bosques. Creemos mucho que la salud de los animales viene con la salud del suelo. Ahí es donde creemos que empieza todo. Entonces nosotros, al incorporar árboles, diferentes especies en la pradera, bioinsumos, nos aseguramos que la planta que vaya a nacer de ese suelo sea lo más saludable posible. Me refiero a lo más nutritiva. El animal, cuando crece comiendo ese tipo de plantas más orgánicas, sin pesticidas, sin químicos, suele ser mucho más saludable y en general contaminemos menos nuestros suelos. Esto nos permite con pocos aditamentos biológicos tener un suelo que constantemente se va haciendo mejor, a diferencia de como solíamos tener cuando usábamos productos químicos que más bien cada vez era más difícil producir, cada vez teníamos que meter más plata en agroquímicos, más plata en pesticidas y era una lucha continua para ver qué nos servía. Por fin logramos cambiar este sistema y ahora nos damos cuenta que año con año vamos mejorando. Hacienda Retes fue devastada por la actividad volcánica del año 1963 al 1965. Fueron 3 años constantes de actividad volcánica donde caía ceniza y se acumulaba en el suelo. Hay lugares con capas de 2 metros de ceniza. Entonces, esta finca era básicamente un desierto de un suelo completamente arenoso y se ha venido recuperando y restaurando el paisaje a lo largo de los años. Y fue a mediados del año 75 que ya mi abuelo empezó a meter otra vez ganado a medida que los pastos se recuperaron. Y se hizo una siembra fuerte también de árboles para amarrar el suelo y para darle estructura a un suelo que estaba muy pobre. Esto con la ayuda de los árboles, de las herbáceas y de las diferentes forrajes diversificados de las praderas. Se multiplicó por 5 la producción de la finca en bovinos. Aparte de eso, somos autosuficientes en forrajes. No compramos, antes teníamos que comprar en época de sequía, ahora guardamos, en la época de abundancia guardamos. Iniciamos una producción de ovinos, además tenemos 400 ovejas y la producción de leche se multiplicó muchísimo. O sea, se puede decir que 10 veces la producción que se producía. Una producción por animal de 20 litros de leche. Tenemos la misma producción que los sistemas artificiales intensivos en cuanto a leche y tenemos la misma producción de carne que tienen los mejores productores de carne. En el siglo XVI, cuando llegaron los españoles a América, se encontraron que esos árboles de cacao se cultivaban en alianza, en asocio, en consorcio con otros árboles. Los misioneros franciscanos en el Amazonas comenzaron la exploración, se dieron cuenta que los indígenas amazónicos también comían cacao y tenían cacao en sus comunidades. Y entonces llevaban cacao a sus fincas, a sus propiedades, a sus patios, y ahí comenzó realmente el proceso de domesticación del cacao en el Amazonas, orientados a la producción del cacao como fruta, y en Mesoamérica a la producción del cacao como bebida, especialmente a través del chocolate. Pero en ambos escenarios había una relación muy estrecha entre el cacao y el árbol de sombra, o el cacao y el bosque en los sistemas amazónicos. When we bought the land, it was a completely different condition. But abandoned grasslands here, no trees, no forest, very hot, degraded soils. So it was a big challenge for us starting to regenerate the soil and getting the forest back.
Originally or natively, cacao comes from the Amazon basin. So we know in the Amazon you have a huge biodiversity of forests and animals, insects and biodiversity in general, and that's the atmosphere or environment that the cacao thrives in. So that's what we're trying to kind of stimulate here at Nortico. Acá estamos en un bosque de robles y es una de las especies de árboles que más se utilizaba para talarlo, para poder construir estos barriles para vino y cerveza y también para poder hacer carbón. Actualmente están en protección, son árboles centenarios que pueden tener desde 100 años, incluso algunos hasta 800 años de edad. En Costa Rica y en esta zona estamos en el trópico, estamos en una zona muy alta, 2.700 metros de altura. Eso hace que la evolución de las especies sea un poco distinta y el crecimiento sea más lento. Son todo un ecosistema, tenemos diversidad de especies de ranas, salamandras, orquídeas, bromelias. Entonces son árboles sumamente especiales que en la actualidad miles de personas vienen a disfrutar, a verlos, a respirar el oxígeno que nos producen y pues un gusto poder compartir com vocês. Toda propriedade rural tem que ter uma área que ela não pode desmatar, chamada pela legislação de reserva legal. É interessante que essas propriedades rurais, no momento em que for selecionar a área da sua fazenda que deve ser preservada, é importante que ele tente fazer uma conexão dessa área preservada, dessa reserva legal, com a reserva legal da fazenda vizinha, porque aí você tem um maciço florestal maior, né? Quando você tem a floresta toda fragmentada em pedaços pequenos, no caso de pequenas reservas legais isoladas, como ilhas de desmatamento, você acaba promovendo uma extinção de algumas espécies em função de você ter vários fragmentos pequenos de floresta, né? Então o ideal é que as reservas legais fiquem conectadas umas às outras, para formar esses corredores ecológicos, né? Bom, as florestas são extremamente importantes para os animais de maneira geral e principalmente para as aves. Entre as 1.900 espécies de aves do Brasil, a maior parte delas vive em ambiente florestal. Muitas espécies de aves são frugívoras, né, comem frutos das plantas, então comendo esses frutos elas acabam dispersando as sementes, então as aves têm um papel importantíssimo de dispersão e de plantio de florestas, né, são as aves que dispersam as sementes, proporcionando aí o surgimento de novas plantas. Aos beija-flores que polinizam essas plantas, né, tem um papel fundamental também. E aí as aves que comem insetos, por exemplo, acabam saindo da floresta para comer os insetos da área urbana e voltam para a floresta para se reproduzir ou para dormir. Então manter as florestas e as aves que vivem nas florestas é fundamental para esse equilíbrio aí ambiental entre natureza e seres humanos. Então, é importante destacar que as abelhas são extremamente importantes para a manutenção da biodiversidade, né? As abelhas são responsáveis pela polinização das plantas e plantas que nós utilizamos na nossa alimentação. Então, a conservação das abelhas é fundamental para garantir a qualidade e a continuidade da vida na Terra. No Brasil, existem diversas espécies de abelhas. Essa espécie é uma espécie nativa e que produz um mel de alta qualidade nutricional, além de ser bastante utilizada também para fins medicinais. É uma abelha dócil, não tem ferrão, conhecida como melipônias, né, pertencente ao grupo das melipônias. Ou seja, melipônias significa abelhas sem ferrão. A vantagem econômica das florestas, né, ela é importante tanto como fonte de polinizadores, por exemplo. Então a gente tem vários estudos que mostram que áreas de café, por exemplo, próximas de florestas, têm uma produção maior, né, justamente por causa desses polinizadores. A gente tem toda a questão de controle biológico também, uma forma de regular, né, diferentes pragas, né, que são pragas agrícolas, por exemplo. Bom, além disso, né, você tem toda a questão de bem-estar, de qualidade de vida, né, de você estar num ambiente natural, né, próximo das florestas. Tem toda a questão da biodiversidade e do ecoturismo, né, onde você pode trazer pessoas para
para fazer avistamento de aves, por exemplo, avistamentos de fauna e flora, né? Isso também pode reverter em ganhos econômicos para os proprietários, por exemplo, né, que têm essas áreas florestais. E um outro benefício, né, relacionado com a manutenção das florestas são os créditos de carbono, né, que atualmente são tão valorizados. Então, por exemplo, quando a gente faz uma restauração, né, e nessa restauração a gente está tendo uma absorção, né, dos gases de efeito estufa, né, do CO2, por exemplo, a gente está gerando créditos de carbono que podem ser comercializados. Isso faz com que então você tenha um ganho também, por exemplo, para o proprietário, né, que está fazendo essa restauração em sua propriedade, e ele pode comercializar então esses créditos também. En los 90 tuvimos la posibilidad de que Costa Rica fuera una de las primeras países en tener una guía de observación de aves en el neotrópico, y esto hizo que fuera como un boom a nivel internacional de los observadores de aves, de los amantes de la naturaleza. Y en ese entonces mi abuelo y mi papá vieron una opción de poder desarrollarse con la familia en otra actividad que no fuera destruyendo el bosque, sino más bien trabajando en conjunto, en coexistencia con la naturaleza. Y desde ahí pues empezamos a trabajar en todo el tema del aviturismo, en la conservación del bosque que tenemos, y pasamos de una finca que era meramente de explotación de madera, de ganadería, a actualmente estar más o menos en un 90% en la parte de conservación del bosque, de las nacientes de agua, y un 10% en la parte de producción. Entonces para nosotros ha sido un cambio como familia muy importante, ha venido a desarrollarnos, a poder trabajar en esa coexistencia y poder pues tener un desarrollo realmente sostenible. Actually, in a very nice way, what we are creating is not only a cacao plantation, but it's a biological corridor. So connecting with different remains of forest we have around the area, we are trying to connect those landscapes. But to do that, we need to definitely include all the long-term partner. In this case, the timberwood species. And something that we're enjoying a lot is that through this system, we can now observe much more animals in our system. And so biodiversity is increasing, birds are coming, and everything is like flowing accordingly with our dream. Mm-hmm. Bom, acho que a primeira coisa que a pessoa tem que pensar, né, antes de cortar uma árvore, é que uma árvore como aquela vai demorar muito tempo para ela crescer e voltar a dar aqueles mesmos benefícios, né, que tinha anteriormente, né? Então a gente vê, por exemplo, como na Amazônia, né, aqueles tratores, né, passando aqueles correntões, né, onde em minutos, né, você tem áreas extensas, né, que são destruídas. A gente sabe que num processo de restauração isso leva muito tempo para que você tenha o desenvolvimento de uma floresta naquelas mesmas condições. Na verdade, a gente vai demorar centenas de anos para chegar naquela condição que a gente tem, por exemplo, quando a gente perde uma mata primária. Então, quanto mais antiga for aquela árvore, significa que ela é mais valiosa ainda. Então, a gente tem que pensar muito bem antes de fazer essa ação. A gente pode estar, por exemplo, impedindo com que várias espécies, né, espécies de aves, por exemplo, que a gente gosta, né, de ouvir o canto, que elas parem de aparecer na sua propriedade, justamente porque você não tem mais aquelas condições ideais para aquelas espécies viverem nessa área. É muito mais caro você recuperar uma área degradada do que preservar uma floresta nativa. Então nós temos que priorizar preservar o que ainda há de florestas nativas, de matas nativas no planeta e, ao mesmo tempo, sim, fazer projetos de reflorestamento. Mas não podemos só contar com isso porque é muito mais caro. É praticamente inviável, além do que você não consegue, num projeto de reflorestamento, simular a natureza. Você vai contribuir imensamente para questões de aquecimento global, absorção de carbono, mas você não estará preservando todos os nichos ecológicos, todas aquelas etapas que a natureza levou milhões de anos para preencher.
A educação ambiental é fundamental caso a gente queira fazer alguma mudança para o futuro. A gente sensibiliza as pessoas, principalmente as crianças, porque as crianças é que vão fazer aquela mudança para o futuro, né? São os adultos do futuro. Então a gente trabalha essa educação ambiental para sensibilizar o público com relação à proteção do meio ambiente. Então a gente fala sobre os perigos das queimadas, sobre a pesca ilegal, sobre a proteção dos rios, proteção das águas, para o nosso bem-estar também. E ali a gente trabalha temáticas com relação ao meio ambiente, a gente passa filme, faz brincadeiras. E de todo esse tempo que a gente trabalha com as crianças ali, com a população de Caseara, a gente já vê algumas mudanças. Tem crianças que relatam para mim que viram ariranha quando foram pescar com a família, ou que viram um pirarucu flutuando. Então a gente vê que elas têm um olhar hoje bem mais atento com relação aos fatores ali do meio ambiente, com relação aos elementos do meio ambiente, e também elas estão mais atentas ao que pode e ao que não pode fazer. Educar, tem que educar essas novas gerações para respeitar a natureza, para replantar, que senão estamos chegando ao fim dos tempos. Essa tragédia que a gente está vivendo, de aquecimento global e de esses eventos, né, que acontecem, muita chuva, muita seca, tem estudos bastante robustos que já afirmam, né, se não mudar a rota, a gente vai chegar num ponto de não retorno. Então, é isso que a gente quer viver num ambiente que você não tem um ar para respirar, que você não tem uma água saudável para beber, enfim, né? Que você vai ver todo dia o sol se pôr bem laranja de tanta poluição. Tem que repensar o modelo produtivo. Então, e as pessoas me perguntam, né, se ainda dá tempo da gente reverter esses processos, né, das mudanças climáticas. Eu sou bastante otimista em relação a isso, né, então a gente vem trabalhando justamente para fazer essa reversão, mas para que realmente isso aconteça, a gente tem que ter um engajamento de toda a sociedade. Essa questão das mudanças climáticas é uma das questões mais importantes, né, que o ser humano já enfrentou na sua história. Con estrategias más verdes podemos adaptarnos de mejor forma ante estas situaciones de los eventos climáticos extremos que se están viviendo, ¿verdad? Y que parte de las situaciones que vivimos es por una mala planificación del territorio. Ajudem as nossas crianças, ajuda aqueles que estão por vir lá na frente. É possível fazer isso, é muito possível fazer isso. Né? Com atitude e com ação. Olha como está isso daqui, exuberante. Quando começamos a plantar, todo mundo desanimava, não vai dar certo, não vai fazer, babá, babá, babá. Esse foi o meu gatilho, onde todo mundo falava que não ia dar certo. Olha como está isso hoje, exuberante, bonito. Dê uma oportunidade para a vida, dê uma oportunidade para o planeta, dê uma oportunidade para a sua rua, para a sua cidade, seu país. Eles só precisam disso, só dessa oportunidade. E isso depende única e exclusivamente de cada um de nós, né? Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Deixa a árvore crescer.
A vida é tão moderna e tudo é artificial, e a praticidade pode ser essencial, mas é preciso ar pra respirar. Às vezes incomoda muitas folhas pelo chão, mas olha que gostoso uma sombra no verão. A árvore absorve todo o calor. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te ajudar. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. A terra só esquenta na desertificação e as grandes florestas vão caindo pelo chão, mas é preciso água para viver. Se cada um plantar uma árvore, então a terra pode ter sua recuperação. A natureza e o homem em comunhão. Deixa a árvore crescer, deixa a árvore viver, deixa a árvore brotar, ela vai te proteger. Que tal Costa Rica? Bueno, pura vida, chiva, muy rica la Costa Rica.